Oi pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para falar de um tema que é o luto, por ser um tema que está muito pertinente na nossa sociedade. E quando eu falo do luto aqui, eu estou colocando no sentido de perdas de pessoas queridas, mas o luto ele pode se dar por outros motivos, de perda também, por outros motivos e em outras circunstâncias. Mas nesse caso eu quero falar sobre a perda de pessoas queridas, né? Eu queria trazer esse tema pra gente entender um pouquinho o que é o luto, os processos do luto e quando o luto ele passa a ser preocupante. Pra gente explicar e entender como se dá o luto, a gente divide ele em 5 fases. Então a primeira fase é a que é chamada de negação ou isolamento, que é o momento em que a pessoa desenvolve um mecanismo de defesa para se blindar da dor que ela está sentindo. Então, para que ela não precise passar o que não quer passar por essa dor e começa a agir como se isso não fosse verdade. Ela tenta fugir da realidade para não ter que lidar com a dor da perda. A segunda fase, a gente chama a fase da raiva, que é quando a pessoa começa a ter sentimentos de raiva, de incompreensão, de revolta mesmo. E quando esses sentimentos eles passam a ser externalizados, a convivência com a pessoa começa a ser mais difícil. É super normal ver uma pessoa que passou por uma perda lidar com raiva, com angústia, com tristeza e com frustração. A terceira fase é a fase que é chamada de barganha. Geralmente é nessa fase em que a pessoa ela começa a criar muitas promessas ou idealizar que é interessante prometer para si coisas que podem ser feitas para que numa tentativa desesperada as coisas voltem a ser como eram antes. Então essa fase é que a gente chama da fase das promessas. A quarta fase, que é chamada fase de depressão, é nessa fase que a pessoa ela se torna mais introspectiva, as memórias da pessoa que foi perdida começam a se tornar um peso maior. Então é nessa fase que a pessoa sente literalmente a perda, né? Sente que aquela situação ela não vai voltar. E é aí que ela tende a se caminhar para a próxima fase, que é a aceitação. Vai ser nessa fase que a pessoa vai compreender que é necessário passar por esse processo para poder seguir em frente. É a fase em que a pessoa tem que assimilar tudo o que aconteceu para poder seguir adiante e entender que aquele fato não depende da pessoa, sabe? Não é você quem controla quando e como uma pessoa vai partir, por exemplo. Aceitar que existem coisas que fogem do nosso controle é crucial para superar a fase de aceitação. E a partir daí, encerrar um ciclo que pode levar muito tempo, pode levar menos tempo, mas que precisa ser vivenciado para poder ser encerrado. E é importante salientar que esse processo, todos esses processos, eles acontecem de forma inconsciente. Então, você não tem consciência exatamente de que fase você está, daqueles sentimentos que estão vindo, daquelas emoções que afloram, como você externaliza isso ou não. Então, todo esse processo é um processo que se dá de forma inconsciente. Como é que a gente pode entender até que ponto está sendo normal ou até que ponto está sendo patológico? Como eu falei, cada pessoa vai ter seu tempo de assimilar e processar. Então, geralmente, o primeiro ano é o ano que é mais difícil, né? Porque é um ano inteiro de datas e aquela pessoa não vai estar mais presente. Então, geralmente, o primeiro ano é um ano mais crucial. O luto ele começa a ser preocupante quando ele começa a interferir diretamente na vida da pessoa, em como aquela pessoa está agindo no seu trabalho, na sua relação com as outras pessoas, no quanto ela está se bloqueando e se privando de coisas que antes faziam sentido e que depois desse processo acabou deixando de fazer. A preocupação não está não necessariamente no tempo, mas na intensidade em como esse luto vai se dar. Para que isso aconteça, é necessário que a gente entenda que cada pessoa ela tem um tempo de processamento e de aceitação do fato. Isso não é ninguém que pode definir. A partir do momento em que a pessoa ela começa a ter comportamentos até mesmo prejudiciais para a própria integridade física, como começar a exceder no álcool, no cigarro, ter uma diminuição na unidade.
Então tudo isso gera uma preocupação maior para que aquela pessoa consiga voltar a ter novas expectativas e continuar se planejando para as coisas do futuro. Então é nesse momento que é interessante fazer um acompanhamento psicológico para que a pessoa ela volte a ter autoconfiança e volte a ver e ter interesse na vida e nas coisas que acontecem à sua volta. Entender a morte como um processo natural e que é cíclico. Na medida em que você vive, você tem que passar por essas experiências porque faz parte do processo do viver. Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido explicar. Peço desculpa se ficou um pouquinho longo, mas eu espero que tenha ajudado. Então é isso.